A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 12º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago a continuidade na leitura do livro de Gênesis. Hoje, dedicaremos o dia à leitura dos capítulos 24 a 26. E eu trago aqui o destaque, no capítulo 25, a posterioridade de Abraão. E também vamos falar sobre Isaac. Mais à frente, o nascimento de Esaú e Jacó. Continuando, Esaú vende a sua primogenitura. Encerramos no capítulo 26 com 3 temas: Isaac, Rebeca e Abimeleque. Mais à frente, disputa a respeito de poços e a mudança de Isaac para Berseba. E encerramos a bênção patriarcal. No capítulo 24, eu trago o destaque no versículo 3. Não tomarás mulher das filhas dos cananeus. Abraão sabia que Deus o chamara e aos seus descendentes para viverem uma vida separada do povo em derredor. Tal separação era o método de Deus para preservar um povo santo para si mesmo. Por essa razão foi dito a Isaac que não casasse com mulher cananeia e que não voltasse à terra originária de Abraão. No versículo 12, ó Senhor. O servo de Abraão, Eliezer, sem dúvida, era um homem devoto que buscava o Senhor em oração. Esta narrativa indica que cada passo de sua viagem foi marcado por uma busca a Deus, pedindo sua bênção e orientação. Note também que quando Rebeca respondeu ao servo de maneira favorável e serviçal, ele louvou a Deus imediatamente. A oração do servo e a sua fé em Deus revelam que a fé obediente do seu senhor Abraão não era meramente privativa dele. Era também ativa na vida dos membros da sua família e dos seus domésticos. Destaco também o versículo 27. O Senhor me guiou, porque o servo de Abraão buscou de coração o Senhor. Ele o guiou através do caminho. Isso confirma o ensino bíblico que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Salmos, capítulo 37, versículo 23. E ainda, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo 6. De modo semelhante, todo crente deve esperar que Deus o guie fielmente como ele guiou o servo de Abraão. Encerro aqui no versículo 40. Enviará o seu anjo contigo. Este versículo revela uma das maneiras de Deus proteger os seus filhos e guiá-los pelo caminho. Ele pode enviar seu anjo, os quais agem sem serem notados e tornam vitoriosos os salvos em seus caminhos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, declara que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. No capítulo 25, trago o destaque do versículo 5. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. O último ato de Abraão foi assegurar que a promessa de Deus lhe fizera na ocasião do concerto continuaria com Isaac. Essa sua solitude e providência serve de exemplo a todos os chefes de família e líderes de igreja,
os quais devem fazer o máximo para que a real comunhão que o crente tem com Deus, em verdade, pureza e poder e bênção, passe à geração seguinte. Deixar que o povo de Deus paulatinamente se desvie para o mundanismo e para longe de Deus é o fracasso inominável da liderança espiritual. No versículo 8, e Abraão foi congregado a seu povo. Esta expressão do Antigo Testamento significa mais do que sepultamento natural. Refere-se ao encontro do falecido com os seus familiares, na outra vida após a morte. No versículo 17, Ismael foi congregado ao seu povo. Essa expressão sugere que Ismael confiava em Deus e que recebeu a herança espiritual do seu pai e de todos aqueles que morreram na fé. No versículo 21, e Isaque orou instantemente ao Senhor. Rebeca, assim como Sara, era estéril, e Isaque teve que pedir a Deus o próximo filho da promessa de cuja descendência o Redentor um dia nasceria. Dessa maneira, Deus acentua o princípio espiritual que a redenção, a herança espiritual e o cumprimento do concerto não se concretizam por meios divinos, mas em resposta à oração de quem busca a face do Senhor. Noutras palavras, a oração é o meio pelo qual Deus quer cumprir suas promessas e bênçãos. No versículo 23, trago 2 destaques. Primeiro, 2 povos. Os 2 povos são os israelitas, os descendentes de Jacó, e os edomitas, os descendentes de Esaú. Hostilidade e conflito assinalaram a seguir o relacionamento entre esses 2 povos. Continuando dentro do versículo 23, o maior servirá ao menor. Segundo o costume, o mais jovem entre 2 filhos serve o mais velho. Neste caso, porém, Deus inverteu essa norma. Esse fato vem ilustrar o princípio de que nosso papel no propósito divino redentor não vem pelo desenvolvimento das coisas naturais, mas pela graça e vontade de Deus. No versículo 31, e o último, primogenitura. A primogenitura consistia em, primeiro, liderança na adoração a Deus e chefia da família. Segundo, uma dupla porção de herança paterna. Porém, em tempos posteriores ao livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. E terceiro, o direito à bênção do concerto conforme Deus prometera a Abraão. O fato de Esaú vender sua primogenitura revela quão pouco valor ele atribuía às bênçãos de Deus e às promessas do concerto. Optou estultamente por trocar bênçãos que ultrapassam o nosso entendimento por prazeres atuais momentâneos. Assim, desprezou a sua primogenitura. No capítulo 26, trago o destaque dos versículos 3 e 4. Serei contigo. Deus apareceu a Isaque e transferiu para ele as promessas feitas a Abraão. Isaque, assim como o pai, precisou aprender a viver segundo as promessas de Deus. Uma parte importante da promessa segundo o concerto era o relacionamento pessoal com Deus, descrito nas palavras: Eu sou contigo. No versículo 5, porquanto Abraão obedeceu. Deus levantou Abraão como um modelo de obediência que procede da fé. Este tinha feito um esforço sincero para guardar as leis e os mandamentos do Senhor. Por causa disso, Deus o abençoou. Isaque e todos os crentes devem seguir o exemplo da fé e da obediência de Abraão, se esperam participar das promessas de Deus segundo o concerto e de sua salvação.
No versículo 12, o Senhor o abençoava. No Antigo Testamento, às vezes, as pessoas recebiam bens como recompensa pela fidelidade. No Novo Testamento, ao contrário, a posse de bens materiais geralmente é considerada um empecilho em potencial à vida espiritual e à dedicação a Deus. No versículo 35 e último, para Isaque e Rebeca, uma amargura. Esaú ignora os padrões de retidão de seus pais, pois casou-se com 2 mulheres que não serviam a Deus verdadeiramente. Isso também demonstrou a sua falta de interesse pelas bênçãos de Deus prometidas no concerto abraâmico. Que a palavra de hoje possa lhe capacitar cada vez mais a fim de estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Dedique a leitura, dedique ao tempo, porque quando nós estamos lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, nós estamos nos relacionando mais com Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.